Meus amigos, prepare-se para fortes emoções, tá? O Brasil é um dos favoritos, mas vai ser pesado o negócio. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais, beleza? A gente já está combinado aqui que a partir daqui você tá livre. Inclusive para sair do vídeo se quiser, porque o view já contou. Mas não saia não, porque o vídeo vai ser bom. Seguinte, você que está animado com a seleção brasileira, tem motivos para isso. Esse canal, inclusive, aqui já fez diversos vídeos mostrando que o trabalho desse ciclo de Copa do Mundo é um trabalho consistente, seguro, extremamente competitivo e que sim transformou o Brasil, moldou o Brasil ao longo desses 4 anos, de 2018 para cá, até mais do que 4 anos e pouquinho, transformou o Brasil numa seleção favorita, não só pela tradição ou pela história em Copa do Mundo. Transformou em favorito porque o time foi dizendo isso dentro do campo. Tanto que na reta final para a Copa do Catar, o Brasil tomou a frente do ranking da FIFA, tirou o lugar da Bélgica, que era líder do ranking desde 2018 para cá, e você pode desmerecer o ranking e está tudo certo, mas é uma forma que você tenha um termômetro, e neste termômetro, além do que a gente tem visto no campo, o Brasil foi passando à frente dos outros. Isso não quer dizer que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, muito menos que vai ganhar de maneira fácil, porque ninguém ganha a Copa do Mundo com o pé nas costas, né? Copa do Mundo é elite da elite da elite e são 7 jogos. Logo, tudo pode acontecer, até porque é um torneio de mata-mata e de tiro muito curto. Porém, o Brasil, apesar de toda essa força, de toda essa consistência, terá, muito provavelmente, a Copa do Mundo mais difícil da sua história. Se o Brasil for campeão do mundo, provavelmente será com a caminhada mais complicada da história da seleção brasileira, começando desde a fase de grupos. Essa é a fase de grupos mais embaçada e mais complicada que o Brasil já teve, da minha geração, disparado, e desde 1970, para mim, com alguma sobra. Para você que está por fora, o grupo do Brasil tem Sérvia, Suíça e Camarões. E aí você pensa, mas como assim? Pô, Camarões, o Brasil já cansou de ganhar a Copa do Mundo. A Sérvia eu só vejo tomar pancada. E se você pegar de 2006 para cá, com nomes diferentes e nomenclaturas diferentes, a Sérvia é a seleção europeia que mais tem derrotas em Copa do Mundo. E tem a seleção da Suíça, que você vai falar, putz, qual a tradição que a Suíça tem em Copa? A gente já pegou a Suíça recentemente. Bem, o trabalho da Sérvia, ele é muito bem feito e é uma seleção extremamente talentosa, que tem grandes nomes espalhados em basicamente todos os grandes campeonatos do mundo. A Suíça é a mesma coisa. E é um trabalho extremamente consistente, que teve mudança de treinador, é verdade. E nesse ciclo todo, boa Euro, ótima Nations League, trabalho que seguiu, apesar da troca de treinador, obtendo grandes resultados, sempre de uma maneira muito segura, mas com uma estrutura de elenco muito bem formada e muito clara. E lembrando, a Suíça eliminou a França na Eurocopa. E Camarões também é um time que passou por mudança de treinador, e pós a mudança de treinador, o time ficou extremamente consistente. Dá, inclusive, se a gente quiser, para dar uma olhada, uma garimpada nos elencos, para a gente ter a noção do quanto esses times que o Brasil vai encarar são embaçados. O elenco da Sérvia é esse, com jogadores muito conhecidos de quem acompanha o futebol europeu, desde o Mitrovic, por exemplo, até o Gudel, Milinkovic-Savic, que joga na Itália já tem um tempo, Grusic, mesma coisa, Kostic, a mesma coisa, Ilitic, a mesma coisa, o Zivkovic, a mesma coisa, Jovic jogando no ataque, né, Duricic, Vlahovic, Mitrovic, que tem na zaga e no ataque, e o Tadic. É um elenco extremamente talentoso e, de novo, jogando em primeira, segunda prateleiras do futebol europeu. A Suíça tem um elenco muito repetido, que você talvez já tenha ouvido falar de vários aí, né? Desde o Sommer até o
Ricardo Rodrigues, o Chaka, que é referência na seleção e também no time do Arsenal, o Freuler, a mesma coisa, Shaqiri, Steffen, Zacaria, todos os caras que estão com a seleção já tem um tempo. Embolou, o Cafó, que está jogando muita coisa, Seferovic, Rubem Vargas. Então, assim, é uma seleção forte. E Camarões, você também vai ver nomes muito conhecidos, principalmente do Choupo-Moting, do Abubakar, né, são mais conhecidos do grande público, o Anguissa, o Onaná, que hoje está na Itália, mas fez durante muito tempo história no futebol do Ajax. Então, cara, assim, não é uma seleção qualquer, tá? É uma primeira fase difícil, enjoada e chata que a seleção brasileira vai ter. Então, não se iluda. Essa é uma Copa muito difícil. E a gente vai mostrar na simulação, e dá até para comparar com outros grupos, o quanto essa Copa do Mundo vai ser uma caminhada e que, assim, não vai ter um jogo mole. Talvez o jogo mais tranquilo, se tudo correr como a gente está projetando aqui, seja realmente o jogo contra Camarões. Mas o mata-mata tende a ser o mata-mata mais difícil da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então, se anime, tenha confiança, mas saiba que o Brasil vai viver fortes emoções no Catar. E se você quiser torcer um pouquinho mais no esquema, eu já mostrei aqui no canal, e até talvez vocês tenham reparado aqui, troquei a capinha do meu celular. Antes era a capinha verde e amarela e tal, e eu adoro a camisa azul da seleção brasileira, que vai jogar no Catar, que tem lá a menção a onça pintada e tal, e eu recebi da Golcase a minha capinha, ó, com a camisa do Daniel Alves, essa inclusive, para você vestir o seu celular durante a Copa do Mundo de várias maneiras diferentes. Antes, a minha capinha era a do Canarinho Pistola, que são as capinhas duo, né? A capinha que vem aqui, ó. Se você olhar, ela tem 2 camadas, textura. Todas essas capinhas têm garantia contra descasco de 1 ano, tem garantia contra o amarelado, muitas vezes do suor. Então, cara, dá prazer só de pegar na textura da capinha. O meu Canarinho Pistola, eu defenderei o meu Canarinho Pistola até a morte. Recebi outra capinha também da Golcase recentemente, essa eu nem usei ainda, ó, também do Daniel Alves, olha lá, com as marquinhas toda texturizada da seleção brasileira. E aí tem uma questão que eu sempre quis, já falei isso com toda a pompa no último vídeo, que é ter um QR Code próprio. E este canal agora tem um QR Code próprio. Se você quiser as capinhas da coleção especial da seleção brasileira lá na Golcase, você aponta o seu celular para cá ou clica no link que está na descrição desse vídeo, vai cair direto na página especial das capinhas de seleção brasileira, e aí você usa o cupom FORMIGA e vai ter descontos adicionais em cima de várias condições que já são especiais da Golcase. Por exemplo, de frete grátis para todo o Brasil, e eles estão com uma promoção justamente para as capinhas da seleção brasileira, que você compra 2 capinhas e leva 4. Ou seja, você vai levar 4 e só vai pagar 2 capinhas. E o link que eu coloquei aqui vai te levar exatamente para este site aqui maravilhoso da Golcase. Aqui, para evitar trabalho, eu já botei direto na coleção Seleção Brasileira. Lembrando, são todos produtos licenciados. Além da Seleção Brasileira, tem coleção de time, você pode colocar o seu nome, ó. Por exemplo, na camisa número 9, a Beatriz botou o nome dela, o Arnaldo botou aqui com a camisa 10, ou você pode, se quiser, deixar mesmo Neymar, Gabriel Jesus, Pedro, o nome que você quiser aqui, ó, na coleção da Seleção Brasileira. Eu já mostrei essa preta também, vou te falar que é maravilhosa. Aqui estão as mais vendidas, mas tem as capinhas duo, que é a que eu mostrei aqui, com as 2 camadinhas, tem a coleção especial de uniformes, tem a coleção especial com o símbolo da seleção brasileira, tem a coleção para mesclar seleção e o seu time do coração, né? Fluminense, Flamengo, tudo produto licenciado, tudo produto oficial na coleção Golcase e Seleção Brasileira. Mas lembrando, a Golcase, que é 085, igual a mim, empresa também de Fortaleza. Então, além de tudo, eu falei isso no outro vídeo e repito aqui, é um orgulho danado poder mostrar um produto que tem, ó, a minha mesma raiz. E, ó, aponta o QR Code para cá, cai direto na coleção Seleção Brasileira,
para você torcer e curtir por aí com as suas capinhas personalizadas de seleção brasileira. Daqui a pouco eu vou trocar de volta para o meu canarinho pistola. E ó, no link que está aqui embaixo ou nesse QR Code, você usa o cupom Bruno Formiga ali, ó, todo junto, e você vai ter descontos adicionais em cima das condições já especiais da Golcase, beleza? Recado dado, vamos dar uma comparada aqui. Eu mostrei o grupo para relembrar aqui, Sérvia, Suíça e Camarões. Vamos comparar esses grupos com os outros grupos de seleção brasileira de 70 para cá. Porque, como eu disse, 70 o Brasil teve um grupo e uma Copa muito embaçadas, tá? Assim, não só a fase de grupo, mas o mata-mata foram fases bem enjoadinhas, tá? Só que foi a maior seleção da história das Copas do Mundo. Então, o Brasil fisicamente engoliu os adversários nos segundos tempos e foi tricampeão do mundo contra a Itália, num jogo talvez mais emblemático, ou pelo menos a final mais emblemática da história das Copas do Mundo. Mas vamos comparar com outros grupos de 70 para cá, para você ver como o Brasil não deu sorte, tá? Nessa fase de grupos. Esse trabalho do pessoal do Gol.com lembrou, por exemplo, em 70 tinha Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. A Inglaterra era a atual campeã do mundo, a Romênia tinha uma baita seleção e a Tchecoslováquia também. Não foi uma primeira fase fácil, apesar do Brasil ter passado com 100% de aproveitamento. Em 74, o Brasil acabou tendo uma Copa decepcionante, caiu para a Holanda e teve a primeira fase ok ali com a Iugoslávia, Escócia e Zaire. Realmente bem desconectado. Em 78, Áustria, Espanha e Suécia, também a primeira fase ok. Lembrando, a gente não está falando da grande Espanha, que nos anos 80 até seria chatinha. A Áustria tinha alguns lampejos, a Suécia vivendo de pisca-pisca também. Em 82, uma primeira fase muito simples, né? União Soviética, Escócia e Nova Zelândia, apesar do Brasil ter saído atrás aqui em algum desses jogos, mas ficou com 100% de aproveitamento. Em 86, Espanha, Argélia e Irlanda do Norte, realmente, basicamente, só a Espanha aqui com mais força. Em 90, Suécia, Costa Rica e Escócia, simples. Em 94, Rússia, Camarões e Suécia. Em 98, Escócia, Marrocos e Noruega, também uma primeira fase tranquila. Em 2002, a mais fácil que eu lembro, Turquia, China e Costa Rica, apesar da Copa do Mundo muito boa da Turquia. Em 2006, Croácia, Austrália e Japão. 2010, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal. Aqui você tinha a Coreia do Norte bem à parte, Costa do Marfim com um time ok e Portugal com uma seleção que estava crescente cada vez mais. 2014, Croácia, México e Camarões, uma primeira fase ok. Suíça, Costa Rica e Sérvia em 2018. E aqui você tem Camarões mais forte do que a Costa Rica e a Sérvia mais forte do que 4 anos atrás, na minha visão. E agora, para mim, a fase de grupos mais difícil, com Suíça, Sérvia e Camarões. Assim, para mim, muita coisa, a fase de grupos mais difícil. Inclusive, o Brasil tende a ter a estreia mais difícil de Copa dos últimos anos, que vai ser justamente contra a Sérvia, por todas as razões. Um time físico, um time forte, extremamente talentoso, muito forte na bola aérea, apesar do Brasil ter todas as ferramentas de segurança defensiva e ofensiva para ganhar a estreia. Mas é uma estreia que tem um grau de tensão grande. Estreias normalmente já são difíceis. Essa em especial tende a ser mais difícil ainda. E aí depois, quando vai para o mata-mata, a situação tende a ficar pior, porque eu coloquei aqui os favoritos passando em primeiro no simulador do UOL. E aí você vê o chaveamento, o Brasil ficaria deste lado do mata-mata, pegando, por exemplo, o Uruguai logo nas oitavas de final. Um jogo difícil, um jogo embaçado. Mas vamos botar que passa aqui, que a Holanda passa, que a Argentina passa, que a Alemanha passa e que o Brasil passa. Que a Inglaterra passa, que a França passa, que a Espanha talvez passe aqui, que Portugal passe também. O Brasil teria, depois de oitavas contra o Uruguai, uma seleção chata, forte, teria quartas de final contra a Alemanha. Um trabalho do Hans Flick muito bom, mas muito bom mesmo. E aí vamos botar que o Brasil passe da Alemanha e a Holanda perca para a Argentina. Independente de aqui ser Argentina ou Holanda, é um jogo enjoado. Vamos botar que a França passe aqui e que a Espanha passe de Portugal. O Brasil teria uma semifinal ou com a Holanda ou com a Argentina, dificílimo.
Se por acaso for a Dinamarca aqui, a Dinamarca é talvez a seleção que a gente mais precisa ficar de olho no Catar, porque pode ser o equivalente à Croácia em 2018. Então, assim, seleção difícil. O Brasil teria uma semifinal histórica, gigantesca, contra a Argentina e, eventualmente, uma final ou contra a França ou contra a Espanha, também muito difícil. Mas pode ser, se você quiser, Portugal, também difícil. Ah, se não for Portugal e se não for a França, pode ser Inglaterra e Espanha. Então, assim, não vai ter vida mole. Mas vamos botar aqui o que a gente está projetando, seria uma final Brasil e França, o grande algoz da história da seleção brasileira em Copas, atual campeã do mundo, apesar dos desfalques, seria esse o caminho. Então a gente está falando de um caminho muito difícil. E se o Brasil cair para o lado de cá, por exemplo, pegaria logo Portugal nas oitavas, depois teria uma Espanha ou Bélgica, provavelmente, nas oitavas, para eventualmente ter uma semifinal França ou Inglaterra, e ter uma final contra a Argentina, por exemplo, ou contra a Alemanha, se eventualmente o Brasil passa em segundo, porque se a Argentina passa em segundo, é jogada para o lado de cá, né? Para o outro lado. A mesma coisa vale para a Alemanha, mas a compensação traz uma dessas pedreiras para o lado de cá. Né? Se a Argentina passar em segundo, alivia um pouco o lado do Brasil, né? Porque joga a Polônia para cá, por exemplo, só para. Mas, de novo, tende a ser, repito, a Copa do Mundo mais difícil da história do Brasil. E se o Brasil for campeão do mundo com esse conceito aí, naquele desenho que a gente fez ali, o Brasil teria a primeira fase de grupos mais embaçada que a gente lembra, e de 70 para cá, para mim, disparado, e um mata-mata só pegando campeões do mundo, por exemplo. De novo, assim como eu comecei o vídeo, eu encerro. Esteja confiante, o Brasil é um time forte, ninguém quer pegar o Brasil no meio do caminho. Se a gente está projetando aqui um mata-mata embaçado para o Brasil, os outros também não querem pegar o Brasil no meio do caminho. Esteja confiante, saiba que o Brasil é um dos favoritos, mas saiba também que essa caminhada vai ser bizarra. O torcedor do Corinthians, por exemplo, lembra da caminhada do título de 2012. Dificílimo, assim, um mata-mata muito enrolado. Vai ser naquela pegada ali. Para ser campeão do mundo, o Brasil vai ter que ter o caminho mais difícil que já teve na história das Copas. Agora sim, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe o seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e pegue suas capinhas para curtir a Copa do Mundo com o celular devidamente vestido, com este belíssimo canarinho pistola, por exemplo. Ó, cadê o canarinho pistola? Tá aqui. Amo. Demais. Nossa, vou trocar inclusive já. Apesar de eu adorar a minha onça pintada. Tamo junto.